Parece que alguém estreou, hein? O Felipe Anderson teve uma das suas melhores atuações pelo Palmeiras nesse último jogo contra o Cerro Porteño. Jogando pela direita, o ponta criou boas jogadas, deu assistência e foi fundamental para a vitória do time. E hoje o Análise Verdão traz os detalhes táticos por trás dessa bela atuação. Bom, para início de conversa, a ideia nem era ter Felipe Anderson no começo, né? O Palmeiras entra em campo com esse time, assim como na estreia da Libertadores, a ideia do Abel foi jogar com o Bruno Fux como um lateral direito, mas com a bola, o camisa 3 virava um zagueiro, né? Fazia essa saída de bola e o Estevão era quem dava amplitude pela direita, jogando bem aberto por ali. A dupla de volantes tinha Emi Martinez e Rios, com o camisa 8 infiltrando mais, o Piquerez dando amplitude pela esquerda, Facundo Torres sendo esse meia na dobradinha uruguaia, com o Veiga sendo 10 atrás do Vitor Roque. Mas aos 12 minutos o Veiga precisa sair, precisa ser substituído com uma lesão no ombro. E ao chamar o Felipe Anderson, eu imaginei que o Abel ia fazer a mesma coisa que fez na primeira rodada de Libertadores. Justamente nessa função do Rafael Veiga, sendo esse meia atacante ali pela direita. Só que dessa vez foi diferente, o Felipe Anderson entra como esse ponta direita de fato, alargando o campo por ali, e o Estevão é quem vira o meia pela direita, né? Esse meia atacante fazendo justamente a função do Veiga. E é nessa função que o Felipe mais se destacou pela Lazio, né, pelo seu último clube, sendo esse ponta aberto pela direita, e num time com 3 zagueiros de ofício, ele era o cara que abria o campo por um lado com o Piquerez do outro. Durante o primeiro tempo, é bem verdade que o Palmeiras teve bastante dificuldade para criar oportunidades, mesmo após a entrada do Felipe Anderson, que protagonizou alguns bons lances por ali. Só que era um time que não estava rodando a bola com a dinâmica necessária, né, com a velocidade necessária, então praticamente não incomodava o Cerro Porteño ali naquele início de jogo, e defensivamente também era um Palmeiras que estava mordendo pouco, não estava fazendo aquela marcação de sufocar o adversário. Não foi uma postura legal do Palmeiras no começo do jogo não, na primeira meia hora pelo menos ali. Só que o gol do 1 a 0 sai no primeiro tempo e sai com alguns detalhes bem interessantes de observar e claro, com a assistência do Felipe Anderson. E o destaque aqui vai para esse espaço que o Murilo tem. Meus amigos, essa semana eu fiz um vídeo aqui pro canal explicando por que o Palmeiras rifa tanto a bola, por que os zagueiros lançam tanto a bola, e eu falei muito sobre a tomada de decisão dos zagueiros. Em vez de você bicar a bola para frente e tentar uma ligação direta, se você tem espaço para conduzir, conduza a bola. Se você tem linha de passe, arrisca o passe. E aí, olha a diferença que faz o Murilo aproveitar esse espaço que tem à frente, conduzir nesse espaço para conseguir achar um passe. E passe esse que só entra por causa de outros detalhes. Vejam como o Emi Martinez tá atraindo o volante que poderia fazer a cobertura pelo lado, o Piquerez está atraindo esse meia direita que poderia ajudar nessa cobertura também junto com o lateral, o Vitor Roque ali no meio tá fixando o zagueiro, certo, pela direita, que poderia sair para cobrir também. Então com isso o Facundo, estando bem aberto por ali, cria esse campo para correr, né? Cria esse espaço para atacar e o Murilo encontra um belíssimo passe com todos esses detalhes envolvidos. E aí a gente tem o Palmeiras atacando a área com muitos jogadores, né, preenchendo muito bem a área ali para finalizar, e mérito pro Felipe Anderson, que se posiciona bem, né, num primeiro momento e tem calma para dar assistência, né. Com o Palmeiras levando uma vantagem pro segundo tempo, o time voltou melhor, conseguiu criar um pouco mais de chance, né, e também não sofreu defensivamente. Muitas dessas chances acabaram saindo do pé do Felipe Anderson, que foi fundamental mais uma vez ali pelo lado direito, né, sendo esse jogador que dá amplitude máxima ao time, que joga bem aberto, e nessa função o Felipe teve diversos lances interessantes, podendo ir para o fundo, podendo trazer para dentro, combinar com o Estevão, combinar com o Rios por ali. E aqui é muito interessante a gente destacar um diferencial do Felipe Anderson jogando por ali, que o Estevão não tem, o Facundo não tem, o Maurício não tem, nenhum desses que disputa essa posição. Vejam nesse lance como o Felipe Anderson, por ser destro, ele tem o ângulo para achar esse passe
aberto na profundidade. É um passe que vem por fora da marcação, que foge desse primeiro cara que pode interceptar, que tá mais próximo ali e busca encontrar um jogador atacando as costas da defesa. Se é um canhoto por ali, ele não tem essa bola. Para encontrar essa bola ele precisa ou usar a perna direita, que é a perna ruim, ou inventar um três dedos ali, um passe por fora, né? Enfim, é muito mais natural pro destro encontrar esse passe na profundidade, e esse é só um dos lances de perigo que o Felipe Anderson conseguiu criar justamente com isso, e é um lance ainda que depois ainda a bola volta, ele tenta o passe no flaco, ainda tenta uma finalização travada, enfim, participando bastante. Mas o bom dele ter o ângulo para esse passe e essa visão também, né, conseguir perceber o momento para esse passe, é que o Palmeiras tem um centroavante que é especialista para receber esse tipo de bola. E é assim, inclusive, que ele tem a sua única chance no jogo, né? Olha só no início da jogada, mais uma vez, saída de 3 do Palmeiras, nesse caso, com os dois volantes ali à frente, né? Emiliano e Rios, e o Felipe Anderson como esse ponta direita vindo buscar essa bola ali do Bruno Fux, que é o zagueiro pela direita. Aqui, vejam como o Cerro acaba se preocupando só com fechar o passe por dentro, não deixar essa bola entrar no Estevão, no Rios, que estão ali por dentro, e por isso acabam não pressionando bem o Felipe Anderson que tem a bola. Mais uma vez, olha o ângulo de passe que ele tem por fora do bloco de marcação. É um passe que vai se distanciar de quem pode interceptar num primeiro momento e que vai buscar esse vazio pro ataque ao espaço do Vitor Roque. E aí, muito mérito pro Vitor Roque também, que tem uma movimentação perfeita, e é realmente uma pena que ele estava um fio de cabelo impedido, se é que estava aí, porque realmente é um lance muito ajustado, mas foi a única bola redonda na cara do gol que o Vitor Roque recebeu até aqui, e ele mandou pra rede, mandou pra dentro na única chance que teve. Então anotem o que eu estou falando, o Felipe Anderson ganhando sequência nessa função tem tudo pra potencializar esse tipo de jogada, esse passe na profundidade, e o Vitor Roque pode se aproveitar muito bem disso. E além disso, é claro que tendo o Felipe Anderson por ali, você também tem uma alternativa de troca de posição, né, para o time não ficar tão estático, com o Estevão, com o Rios, nesse caso, nesse lance, até com o Fux, né. Olha como o Felipe vem por dentro, né, ele tem essa possibilidade porque o Bruno Fux ultrapassou ali pela direita, ele que tá pisando na linha lateral, gerando amplitude máxima ao time e possibilitando essa troca, né, essa vinda do Felipe Anderson mais por dentro. E aqui é muita qualidade no passe que o Felipe vai achar, mas também mérito pro resto, tá? Vejam só, o Fux estando aberto ali, atrai o lateral esquerdo, enquanto o Vitor Roque dentro da área tá fixando os zagueiros na área, não tá deixando os zagueiros sair dali. E isso que abre essa janela para infiltração do Alan. Mérito também pro garoto que entrou muito bem e que identifica muito bem esse espaço para se movimentar e recebeu uma tacada de sinuca ali do Felipe Anderson, né? Mas deu pra perceber nesse lance como não é simplesmente colocar o Felipe Anderson na direita, coloca ele lá na direita e é isso. Não, olha como a gente tem que prestar atenção no que acontece em volta do lance, porque se você não tem outros jogadores atraindo a marcação, fixando a marcação, abrindo esses espaços, você não gera o espaço pro Alan atacar, e se você não gera o espaço pro Alan atacar, você não gera nem a possibilidade do Felipe Anderson encontrar esse passe. Então olha como o que acontece no coletivo é fundamental para potencializar a qualidade técnica individual. A gente sabe que o Felipe Anderson tem capacidade de encontrar esse passe, mesmo de esquerda, quebrando linha de marcação, só que se o time não cria espaço para gerar essa possibilidade, nem dá. E trazendo até uma outra perspectiva, com o Felipe Anderson por ali, o Palmeiras pode ganhar até no sem bola, pensando aí mais num médio prazo, pensando em mais alternativas táticas, porque usando o Felipe Anderson por ali, o Palmeiras pode defender tanto em uma linha de 4, né, com o Fux sendo o lateral direito, como já foi, o Felipe esse meia direita, ou então com o Felipe voltando para fechar uma linha de 5, né, com o Bruno Fux efetivamente se tornando um terceiro zagueiro, e aí pode ser um 5-3-2, um 5-4-1, enfim, depende do contexto, mas o Felipe é um jogador bastante solidário na parte defensiva, né, cumpre bem a função e pode ajudar nesse sentido também. E isso ele já fez na Itália, inclusive, tá? Como citado anteriormente neste vídeo, esse Felipe Anderson lembrou muito mais o jogador que a gente viu lá na Lazio, vindo da direita, com liberdade para trazer para dentro num contra um, ou para levar para o fundo, para encontrar um passe. Tá bem mais próximo do Felipe Anderson que o palmeirense esperava tanto quando ele chegou no meio de 2024.
E depois dessa boa atuação, me parece bastante claro que o Felipe Anderson merece uma sequência, né? Até porque nesse momento o Palmeiras nem tem tantas opções para brigar por posição com ele por ali, né? O Veiga agora tá fora, então o Estevão tá sendo usado mais por dentro, também nem tá na sua melhor fase, o Facundo Torres também sendo usado um pouco mais pela esquerda, enfim, me parece que o Felipe Anderson é o cara ideal para jogar ali pela direita. Mas falando em escalação, inclusive, eu vou até colocar uma meta de likes aqui, tá? Se você quiser que tenha vídeo aqui no canal analisando qual é o time ideal do Palmeiras para o derby de sábado contra o Corinthians, 2.500 likes, essa é a meta pra vocês, quero ver 2.5 mil likes, 2.500 likes, teremos vídeo aqui no canal analisando a escalação ideal do Palmeiras, o time ideal posição por posição pra esse Palmeiras e Corinthians, então agora depende de vocês. Mas voltando então a pensar desse lado direito do Palmeiras, sem um lateral confiável ainda, né, nesse período que o Marcos Rocha está fora, o Bruno Fux tem ido bem por ali, ajustando bem a primeira fase de construção do time com bola, fechando bem como lateral sem bola e tendo o Felipe Anderson, existe a possibilidade dele seguir por ali, dele ser uma alternativa para uma linha de 5 como eu comentei, o que deixa também o Bruno Fux mais confortável no sem bola e protege melhor a largura do campo na defesa do Palmeiras. E até se a gente for pensar em combinações com outros jogadores, o Felipe Anderson pode oferecer alternativas bem interessantes ali para combinar com o Estevão sendo esse meia pela direita, com o próprio Maurício, com o Facundo por ali, né, jogadores canhotos sendo esse meia à direita, né, é interessante que o Felipe Anderson pode complementar a característica desses jogadores, né, enquanto você tem um canhoto com a tendência de trazer para dentro, o Felipe Anderson sendo um destro ali, né, aberto pela direita, dá a opção do Palmeiras também ter um pouco mais de profundidade, ganhar um pouco mais de rota de ataque. E vamos combinar que o Palmeiras está precisando disso, né? Se tornar um time um pouco menos previsível com bola, e isso pode funcionar tanto da maneira que o time está sendo escalado hoje, quanto com o Marcos Rocha também, entrando na função do Bruno Fux, com diversos jogadores jogando ali por dentro, atrás do Vitor Roque, com o Paulinho podendo entrar, Maurício podendo entrar, Veiga quando voltar da lesão, tanto o Rios quanto o Evangelista sendo esse 8, enfim, são alternativas bem interessantes para o elenco do Palmeiras, que com os jogadores retornando de lesão, vai se tornando um pouco mais encorpado e muito também por peças como o Felipe Anderson, que estavam sendo descartadas por muita gente já, mas que uma atuação como essa contra o Cerro Porteño já dá uma animada boa. Mas e você? O que você acha? Você acha que o Felipe Anderson foi bem, merece sequência? Qual que é o melhor encaixe pro Felipe Anderson dentro do Palmeiras? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo, não esqueça da meta em 2.500 likes e vai ter a análise da escalação ideal pro jogo contra o Corinthians, quem sabe com o Maurício, com o Paulinho, enfim. Vamos ver, quero ver vocês baterem a meta de likes primeiro pra eu trazer essa análise. E não esqueça também de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, como este vídeo aqui, como essa análise que eu deixo como recomendação para você assistir agora mesmo. É só clicar aí na tela para conferir mais uma análise tática exclusiva aqui do Análise Verdão. Te vejo lá.